Oi, bom dia, Bom Adriana. dia, tá bom, Valéria? Tudo bem? Tudo e você, querida? Tudo bem. Um prazer estar aqui com você. Pois Vamos é, começar aqui mais uma live, né, da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. Essa série de lives é uma iniciativa da nossa presidente, a Vanessa Ribeiro Mateus. Na verdade, a gente uhum. está tendo várias linhas de lives, né? Tem uma linha mais política com os deputados, uma linha mais de contato direto com o tribunal, que a presidente Sim, faz. E aí nós, pela diretoria cultural, né, eu resolvi fazer uma série específica, os 10 anos da Resolução 125, presente e olha, futuro, para a gente tratar exatamente toda essa luta, né, que foram esses 10 anos, e sim. das pessoas que participaram e ainda participam da política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos. Então, hoje a gente está recebendo uma convidada especial, né, que é a Adriana Goulart de Sena Orsini, que é desembargadora federal do TRT3, é pós-doutora em Relações Sociais e Trabalhistas, né, pela UDF de Brasília, é Sim. mestre e doutora pelo FMG, é membro permanente da pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, tem vários projetos, participa de várias pesquisas do CNPq, CAPES, da própria UFMG na linha Acesso à Justiça e Soluções de Conflitos, é professora da INAMAT, nos cursos de formação inicial, formação de formadores, tem um currículo longo, né, minha amiga? Oh, querida, E muito é uma grande obrigada. amiga do coração que sempre esteve junto aí, né, nessa Sim, luta da conciliação. A gente acabou se conhecendo por causa da conciliação, né, no CNJ. isso. Aham. E aí continuamos amigas. Na verdade, a gente ficou muito mais amigas do que pelo próprio trabalho, né? Foi Sim. uma grande Encontro, oportunidade. encontro de almas, né? De pessoas que partilham dos mesmos ideais. Eu acho que o CNJ nos trouxe isso, né, Valéria? Então, eu acho É, que foi muito bom, tudo é, que aconteceu, o que a gente trabalhou lá, né? Foi um grande aprendizado. Isso, com 10 anos certeza. depois, a gente pode ver isso, né? Com certeza, né? Teve os momentos Aham. difíceis, mas teve os momentos Sim, muito bons e sim, aí ficou nossa amizade, né? Que com com certeza certeza. ainda vai durar muitos anos. Vai E sim, a querida. gente tem feito, né, nesses dias dessas lives, tipo uma retrospectiva histórica de tudo que aconteceu. A gente começa um pouco nessa parte histórica mesmo, porque eu acho Ok. importante, né, marcar os nomes das pessoas que participaram de todo esse trabalho, porque hoje a gente vê algumas pessoas falando, inclusive nessas lives que agora é moda, e a É, pessoa nasceu ontem e parece que ela participou de é, tudo. é. Então, eu acho importante marcar. Então, a Uhum. gente falou um pouco com o professor Kazu Watanabe, ele foi o primeiro, né, da série de Sim, lives, sobre toda a experiência dos juizados de pequenas causas, os juizados especiais, depois da proposta dele, né, na época ainda que estava no Conselho Consultivo, para o ministro Gilmar Mendes, sobre essa uhum. política pública de Sim, métodos consensuais. Aí depois a gente verificou, então, todas as pessoas que participaram daquele grupo de trabalho, do comitê gestor no sim. início, né? Uhum. O ministro Peluso, ele não participou de live, mas ouvimos a conselheira Morgana de Almeida Richa, outro dia num webinar da Escola Paulista da Magistratura, ela Sim, que coordenou os trabalhos naquela época, sim, sim, e o Roberto Bacelar, o ministro Buzzi, eu e sim. você, né, a Aham. Mariela e outros juízes auxiliares do CNJ. E a gente fez também uma live com o Fernando da Fonseca Gajardoni por causa do nosso projeto de gerenciamento do processo aqui em São Paulo, em Ah, 2003, que foi aquele que trouxe a possibilidade de trabalho da mediação no pré-processual, né? Inclusive de inserir a sim. mediação no processo civil brasileiro, isso que está no Sejusc hoje, que veio daquela época. Então, eu acho assim, a gente podia começar, né, você falando um pouco exatamente dessa história da conciliação na justiça do trabalho, porque eu acho que Claro. no início da resolução, até teve, né, naquela época que a gente estava redigindo a resolução 125, tinha realmente uma resistência da Justiça do Trabalho em Sim, participar da política pública, tanto que depois acabou sendo separada, né? Hoje tem sim. uma resolução própria.
Então, eu queria que você contasse um pouco desse histórico da conciliação na Justiça do Trabalho, como que chegamos ali, e por que que na época da Resolução 125, então, realmente teve que haver uma mediação, né, entre as Sim, justiças para a gente conseguir se compor e progredir. foi sim. Bom, Valéria, bom, primeiro eu queria agradecer, né? Porque, na verdade, contar essas histórias, eu acho que no Brasil, a gente, principalmente no meu pós-doutorado, eu percebi que a gente do direito, especialmente, a gente ficou com aquela história de algumas hermenêuticas que, digamos assim, não seriam consideradas. E a hermenêutica da história, ela nem sempre ela é levada em consideração, mas eu acho importante nesses temas macro, vamos dizer assim, ainda que você não use num processo, por óbvio, você não vai contar a história toda da aprovação de um projeto de lei, mas eu acho que é preciso alguns lugares e algumas histórias elas serem contadas pela questão da própria memória, né? É uma crítica que o direito recebe das outras áreas da CAPES, por exemplo, é que o direito é isso que você disse, a pessoa escreve e ela esquece, ou ela não é acostumada nos TCCs, da academia, etc., de contar que ela parte desse momento. Olha, eu cheguei hoje, ok, eu tenho ideias, que bom que você tem, aliás, né? Que você não fique só repetindo, porque não tem sentido, a história continua acontecendo, sendo contada. Então, essa crítica do direito, eu acho que ao direito, eu acho que é uma crítica que pertine, mas que muitos estão pensando sobre ela, e eu parabenizo a Pamages por fazer, nesses 10 anos da Resolução 125, que as pessoas possam contar, porque as pessoas, elas participaram, cada um de um lugar, cada um com uma história, cada um com uma concepção, né? Então, você mesmo disse, né? A Justiça do Trabalho, com a sua história de conciliação, ela tinha, na verdade, ela tem, na verdade, uma experiência muito grande na conciliação, uma praxis, vamos dizer assim, muito grande da conciliação, mas uma teorização pequena em relação a isso. Ela só começou a ser feita efetivamente, essa teorização, a partir daquele, digamos assim, daquela provocação que veio em 2007 do Conselho Nacional de Justiça, naquele grande seminário que aconteceu lá em 2007, né, como é que chama, no STJ, e que vários magistrados do Brasil inteiro foram chamados para participar daquele. Quando você chega lá, é doutrina, que você tem teoria, que outros lugares já escreviam sobre isso, e você faz, mas você faz, ainda que bem feito, você faz com um senso comum, você não faz teorizado. Então, eu acho que um pouco daquilo que aconteceu num primeiro momento veio dessa história que a Justiça do Trabalho já fazia, então ela queria ser reconhecida como tal, e eu acho que, se não me falha a memória, foi o ministro Nilson Naves, que era o presidente, e ele falou sobre isso. Ele falou assim: olha, nós não podemos nunca esquecer da Justiça do Trabalho, porque ela já faz isso há muitos anos. Então, eu acho que aí a gente se sentiu convidados. E aí, quando a Morgana me convidou, na verdade, porque ela sabia que eu gostava do tema, eu era uma juíza, eu fui chamada naquele evento, porque realmente eu tinha percentuais de conciliação altíssimos, e sempre fui uma pessoa que gostou muito da oralidade. Sabe, eu gosto muito da oralidade. Eu acho que processo sem oralidade, você não chega à solução adequada, Valéria. Então, nesse ponto, eu acho que meu lugar de estar ali naquele momento histórico, vamos dizer assim, de ajudar a compor aquela ideia da Resolução 125 inicial, ele foi exatamente desse. E é claro que o TST tinha uma conformação naquele momento, havia um diálogo da minha parte muito grande com o Tribunal Superior do Trabalho, porque a organização da Justiça do Trabalho talvez ela seja um pouco diferente da experiência de vocês, da Justiça Estadual ou até mesmo da Justiça Federal, porque a gente realmente tem um órgão que é um órgão organizador da justiça. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, ele faz o papel de organizar a nossa jurisprudência, nós temos uma corregedoria especial da Justiça do Trabalho. Então, eu tinha um diálogo com o TST. Falar em
mediação pré-processual. Falar em mediação naquela época não era possível, em hipótese nenhuma, tanto que a gente queria sair da resolução, etc. Mas foi extremamente importante a Morgana ter feito, como você mesmo brincou, né, essa mediação, porque nós podemos estar, né, naquela resolução, ainda que fosse naquele primeiro momento até o artigo 7º, porque tem coisas que às vezes as pessoas... E essa foi a grande sacada da Morgana, né, enquanto conselheira, que ela disse, não, o ministro Peluso entende que a justiça é única. E então não tem esse negócio de ilhas de excelência separadas. Então, nós temos que achar um ponto em comum. E foi achado, e eu acho que isso, na verdade, colaborou para que a gente sentasse, conversasse, negociasse, né? Nós fizemos um exercício de conciliação. Eu não sei quantos trabalhos acadêmicos eu mandei para você e para o professor Cazu, buscando mostrar a nossa especificidade. E aí, com isso, na verdade, a especificidade, naquele primeiro momento, ela foi respeitada, igual você disse. Num segundo momento, vendo que aquilo era uma ideia excelente, que a Justiça do Trabalho poderia dar espaço também, veio a resolução 174, construída, inclusive, com audiências públicas, onde professores participaram, etc. E aí, como ela veio do TST, aí ela veio numa coisa na Justiça do Trabalho. Hoje eu posso te dizer que os sejus que são uma realidade na Justiça do Trabalho e assim, sabe, a gente tem que realmente bater palmas para o professor Cazu em relação à ideia dele, né? Porque a ideia daquele texto dele, né, que a gente usava muito para pensar as coisas, eu acho que as grandes cabeças, né? E aí eu coloco realmente o professor Cazu e a conselheira Morgana, né, a minha colega conselheira Morgana, porque conseguiram fazer com que a resolução 125 acontecesse, né, Valéria? Porque ela aconteceu e ela foi assimilada como uma política realmente judiciária. Alguns, inclusive, a tratam em alguns textos e algumas falas como uma política pública, né? Ela transcende a história do espaço do judiciário. Então, eu acho que foi isso, sabe? Eu acho que, resgatando esse momento histórico, eu acho que tudo foi ao seu tempo e no momento certo e pelas pessoas certas também. Porque eu acho que cada um tem que estar num momento, né, da história, né, para fazer aquilo que acha também, eu acho que o principal é você fazer aquilo que você acredita, né? Então, eu acho que foi muito bom. Foi. Eu acho que um ponto que foi forte, né, para todos os tribunais e a justiça una de uma forma geral, foi realmente essa estruturação, né, da política em núcleos e sejusques, né, que isso foi levado para a Justiça do Trabalho, tá hoje na nova resolução. E isso eu acho que foi um grande passo, porque sem uma estrutura adequada, a gente verifica até hoje ainda tem alguma deficiência em alguns estados, mas sem essa estrutura adequada, realmente não tinha um espaço específico para o trabalho com os métodos consensuais de solução de conflitos, né? Não. E realmente a ideia do professor Cazu de uma política pública com objetivos tão amplos, né, de vanguarda, então a mudança de mentalidade do povo em relação aos métodos consensuais, a capacitação, né, de conciliadores e mediadores, porque até então não eram capacitados, era muito pelo bom senso, reputação ilibada. Exato, pela praxe. E o acesso à justiça, né, que ele coloca como acesso à ordem jurídica justa. Eu acho que esses princípios, eles também servem, né, e tanto que até hoje são princípios de todas as justiças, né, seja federal, estadual ou do trabalho. E aí, nesse sentido, eu acho que até a resolução 174 de 2016, né, do Conselho Superior, ela traz que os sejusques deveriam estar totalmente estruturados até fevereiro de 2020, né, que foi esse ano. Aí eu queria perguntar para você como é que está essa estruturação, porque realmente na justiça estadual a gente ainda não conseguiu, né? Pois é. Na verdade, o fato de você ter essa estruturação efetiva de um órgão que ele pode cobrar, ele pode sugerir, ele pode fazer essa ponte entre as necessidades de um determinado tribunal
para realização da política judiciária, por exemplo, no caso trabalhista, eu acho que a gente pode dizer, talvez um ou outro tribunal mais pequeno, mas em relação ao Sejusc de primeiro grau, eu posso te dizer que eles estão instalados sim. Tá? Que ótimo. Agora, o Sejusc de primeiro grau, sim, por quê? Porque, na verdade, é isso que eu falei. Se você tem um Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem uma política pública, e ele pode, juntamente com a Corregedoria, cobrar essa organização, ela faz acontecer, porque ela precisa de, digamos assim, de ações, de ações políticas e ações, inclusive, dos presidentes do tribunal. Então, por exemplo, você pode ir a um Colé Precor, que é aquele encontro de presidentes da Justiça do Trabalho que acontece, e dos corregedores também que acontece uma vez por mês. Você pode ir nesse espaço e mandar o recado. Então, do Sejusc de primeiro grau, eu posso te dizer que, pelo que eu tenho conhecimento, eu não fiz uma pesquisa igual, lembra que eu fiz aquela vez um mapeamento? Pois é, e naquela época o mapeamento que eu fiz demonstrava que não estavam todas ainda não. Mas hoje eu posso te dizer que sim, porque eu acho que se chegou à conclusão que é preciso de um espaço que seja, digamos assim, fora, que ele possa resolver eventualmente um coletivo, tá? De questões que não é da vara primeira, da 47 ou da 45, porque, por exemplo, vou dar o exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte são 47 varas. Então, desculpa, 48 varas, 47 era a vara que eu era juíza titular de primeiro grau. Mas, muito bem, 48 varas. Então, não se trata, às vezes, se você tem uma questão que pipoca em várias varas e que é preciso um tratamento adequado, não a partir do ponto de vista de cada um individualmente, as empresas ou um próprio sindicato, por exemplo, ele pode pedir para essa atuação no Sejusc. E isso tem acontecido, porque muitas vezes é aquela história. O Sejusc, ele tem um tempo diferente, é um espaço diferente. Os nossos conciliadores do Sejusc, eles são todos servidores e servidores que foram formados para fazer tanto a mediação quanto a conciliação naquele espaço. Então, um espaço muito institucionalizado e, com isso, você não tem, digamos assim, uma coisa que aí talvez seja muito da Justiça do Trabalho, aquele receio de que vai se estar diante de uma fraude, porque você está num espaço que tem todo um controle inclusive do desembargador vice-presidente. É ele que é o coordenador. Então, por exemplo, aqui no caso do TRT3, nós temos Sejuscs de primeiro grau, mas nós temos dois Sejuscs. Nós temos um Sejusc de primeiro grau e um Sejusc de segundo grau. Não houve uma opção aqui de fazer Sejuscs no interior, que talvez seja o próximo passo. Pensar em locais onde você tem, digamos assim, que sejam polos, né? Fazer experiência eventualmente, por exemplo, em Juiz de Fora, que já teve, inclusive, uma turma recursal. Então, é um lugar que eu estive lá, meu começo de magistratura em segundo grau foi na cidade de Juiz de Fora. Então, eu pude ver que, para além do número de varas e da região ter muitas varas no entorno, é uma região que você tem uma advocacia, você tem uma faculdade federal, inclusive, Sim. lá. Então, quer dizer, um espaço que você pode fazer um primeiro piloto lá. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, em Minas Gerais é isso. O que eu gosto do Sejusc de segundo grau é que hoje eu vejo que para um desembargador fazer... Eu sei que, por exemplo, a colega Vânia, que é inclusive conselheira do CNJ no TRT4, que veio da advocacia, quando ela chegou, ela fez essas conciliações no gabinete dela. Eu não sei se é pelo fato de que eu fazia muito conciliação em primeiro grau, e aí eu tinha um fazer... de juiz, né? Porque a gente fazia conciliação, mas era aquela conciliação feita pelo juiz, né? Então, não é uma conciliação que é feita no Sejusc, ainda que seja com coordenação de um juiz que ele fica afastado da jurisdição para atuar no Sejusc de primeiro grau. E existe um juiz de primeiro grau afastado da jurisdição para atuar no Sejusc de segundo grau. Então, nós temos 2 magistrados de carreira que são afastados juntamente com servidores, todos concursados. A gente não tem mediador. É isso que eu ia perguntar, né, para você? A gente tem um grande problema na justiça estadual, que é
exatamente o problema da gente ter o conciliador mediador voluntário até hoje em muitos lugares. Então, ele não recebe remuneração e isso tem sido um problema na qualidade mesmo desses conciliadores, né? Porque ele não pode exigir uma qualificação melhor, um aprofundamento, se a gente não paga nada para eles. Não, pois isso ainda é um desafio. E, Sim. ao mesmo tempo, na Justiça do Trabalho, né, vocês não trabalham com ninguém de fora do quadro, né, da Justiça. São só servidores e próprios magistrados aposentados, né, pelo que eu sei, né? O magistrado aposentado, por exemplo, em Minas Gerais, na época que eu estava no PEMEC, hoje eu estou no comitê ali, ó, tá vendo lá meu catavento? Hoje eu estou no comitê de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, né? Então, hoje eu não estou mais no PEMEC, porque eu acho que é muita coisa para o desembargador e ainda estar com seus prazos em dias no... Como é que chama? E acho também que as coisas têm que mudar. Eu acho que as pessoas, no caso desses espaços do tribunal, eles devem mudar, porque às vezes vem outra ideia e que alguém vem de fora e pensa, ou vem com uma energia nova. Então, dia é igual a escola judicial. Eu voltei agora para a escola judicial, foi ótimo, acho que é um novo momento. Então, assim, é bom a pessoa ir e voltar também, eu acho que isso aí faz parte. Mas muito bem. Então, quando eu estava no PEMEC, a gente fez um trabalho junto aos, como é que chama? Aos juízes aposentados, desembargadores e aposentados. E a gente teve, na verdade, inclusive com a ajuda da MATRA, da associação, a gente teve 2 ou 3 só que se colocaram. Não teve muito, não, para te falar a verdade. Eu não sei, talvez valesse até uma pesquisa com entrevistas para entender o motivo, né? Não sei. Talvez a pessoa ela realmente tenha aposentado no momento que ela queria se desligar da instituição, eu não sei, queria porque em São Paulo a gente fez até um curso de capacitação só para os aposentados, eles queriam ser conciliadores. Pois é, aqui não é isso. Mas a gente tem essa experiência. Aí, Valéria, eu acho que é aquele cuidado que era também talvez um trauma que a gente tinha na Justiça do Trabalho, e não tem como não falar disso também, em relação aos juízes classistas, né? Na verdade, eles começaram lá em 43 como vogais, era voluntário também, tá? Então, olha para você ver como é que algumas coisas, como você disse, vão e retornam. Parece a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a live. Então, o que acontece com o juiz classista? Na época que eles entraram, eram vogais, e eram voluntários, indicados pelos sindicatos, e há, inclusive, até hoje na CLT, um artigo que diz que se o vogal não aceitasse esse munus público, olha para você ver, ele podia ser dispensado por justa causa. Então, era uma coisa que, naquele primeiro momento, não era todo mundo que queria fazer e que se dispunha a fazer, porque ele saía como é que chama? Quem pagava a remuneração era a empresa, então tinha toda uma dificuldade nesse processo. E aí aconteceu, para mim, porque se você fizer, tem muitos estudos no pessoal do Rio Grande do Sul, inclusive o Rio Grande do Sul foi contra a extinção da representação classista, porque eles entendiam que era uma forma de administração cidadã da justiça. Eles entendiam que a participação do juiz classista num espaço de julgamento era uma forma de você pluralizar a administração da justiça. O problema que eu reputo nessa questão, Valéria, é a história da chamada lei aricampista, que eu posso traduzir rapidamente da seguinte forma. Após 20 sessões que esse vogal, num primeiro momento, e depois como juízes classistas, a partir da Constituição de 1988, que foi o Maurício Godin, inclusive, fala que isso é uma espécie de um contrassenso a uma Constituição que era cidadã, porque ele manteve e ainda transformou os juízes classistas como magistrados. Eles ganhavam, após 20 sessões nas juntas de conciliação e julgamento na época, o salário de um juiz. E com 5 anos, essa que era a grande questão, com 5 anos eles aposentavam como magistrados do trabalho. Então, a gente tem, quando você pega o nosso orçamento, você pega um orçamento de um número de pessoas aposentadas que nenhuma outra justiça vai ter, porque a gente tem de empregado
e um de empregador. E aí a gente começou a ver uma politização muito grande. Sim. Era, como é que chama, como um espaço para você ganhar uma aposentadoria. Então, O juiz de paz acho que tem esse problema também, né? O juiz de paz, ele também virou um cargo de político, né? Para galgar o conselheiro funções. tutelar está caminhando para isso também. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque espaço público, por isso que eu digo, o que a gente faz? A pessoa entra pelo concurso público, depois você faz editais em que a pessoa se diz que tem vontade de fazer, ela faz os cursos e aí ela é identificada como sendo uma pessoa que pode trabalhar no Sejus. A gente tem um corpo de servidores muito, muito bons. Eu ia até perguntar sobre a capacitação, né? Porque a capacitação, ela tem exigências como tem na Justiça Estadual, né? Do anexo da resolução, vocês também têm aqueles parâmetros de capacitação mínima, né? Sim. E aí também a conduta ética, existe o código de ética dos conselhadores, apesar de serem servidores, eles têm o código de ética próprio para aconselhadores. Sim, claro, porque imagina se ele começa a fazer algum tipo de posição em que vai, inclusive, colocar o tribunal num lugar que não é o lugar de um espaço de justiça, né? De tratamento adequado de resolução de conflitos. E aí a gente tem, né, na doutrina e na própria resolução 125 a diferença de conciliador e mediador, né? Até com uma capacitação que deveria ser mais profunda para o mediador. Hoje tem um regulamento novo no CNJ que tentou dividir um pouco a forma de capacitação. E na redação original a gente tinha isso, né? Não sei se você lembra do anexo 1 original. Sim, lembro. Era uma capacitação diferenciada para o mediador, para o conciliador. Porque é diferente mesmo, tinha que ser. Né? Agora eu pergunto para você, então, na Justiça do Trabalho tem essa diferença de capacitação e você pode dizer que tem mediação na Justiça do Trabalho? Olha, eu vou falar para você o seguinte, pelo que eu conheço da formação, não há uma diferenciação dentro do curso de dizer a conciliação é isso, isso e isso. A mediação é aquilo e aquilo. Aí você pode, na hora que você vai trabalhar técnicas, porque é uma coisa mais instrumental, você pode dizer que técnica X é técnica de mediação. Mas não, pelo que eu tenho conhecimento, se surgiu ontem, né? Surgiu há poucos meses, não há um curso para formação em conciliador e um curso para formação em mediador. E eu digo para você, Valéria, eu tenho completa coerência com você nesse ponto. Eu acho que o mediador, ele é totalmente diferente a formação. Totalmente, até porque você vai atuar de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, eu sempre disse, eu faço conciliação. Você lembra naquele curso que a gente fez lá com a Lilian, né? Lá em Fortaleza. Depois que eu fiz a mediação, vocês lembram quando acabou lá nosso curso? Eu falei o seguinte, eu tenho certeza absoluta, eu sou conciliadora, né? Porque o mediador é um lugar de um terceiro que é um lugar muito especial. Não é que ele seja uma pessoa... Eu tenho muito medo dessa coisa messiânica que às vezes aparece. Agora a mediação vai resolver tudo. Acabou, estamos em paz e coisa. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque até coloca uma carga na mediação muito forte. E se der errado, que pode dar, porque o conflito, a gente sabe quantas formas, tem até aqueles que são, como é que chama, atuantes de um conflito, que estão escondidos, né? Que são, o Raul Calvo fala que são aqueles que fingem estar no não conflito, mas eles são peças integrantes do conflito, quer dizer, o mediador tem que saber disso tudo. Agora, o conciliador é uma coisa mais pontual, né? Por exemplo, numa área de família, ou numa área que eu reputo aqui, eu já até andei conversando com a conselheira Vânia a respeito disso, áreas, por exemplo, de acidente de trabalho, em que a pessoa vai ter uma estabilidade, vai retornar, ou ela ficou inválida e às vezes seriamente pelo trabalho, eu acho que é um espaço de JR, é um espaço de mediação. É aí, Valéria, a gente vai ter que ter curso para isso. Né? Não, então, eu acho que é uma segunda fase, né? Porque mesmo na Justiça Estadual, que a gente acaba diferenciando, aí tem esse regulamento novo que tenta diferenciar mediador de conciliador,
Eu acho que hoje a gente ainda não tem realmente, tirando assim raríssimas exceções de alguns sejusques, a gente não tem mediadores judiciais que atuem realmente como mediadores. O que a gente melhorou, né, a partir da resolução 125, foi realmente que a gente passou a fazer uma conciliação com técnicas, né? Eu tenho falado Isso. isso. Porque antes se fazia aquela conciliação do bom senso, a pessoa tinha vocação, porque era mais Isso. velha, e era só isso. E hoje a gente tem uma conciliação com técnicas, as técnicas da mediação, que podem ser usadas na conciliação, e isso Sim, melhora a qualidade, né, do claro. trabalho desses conciliadores. Uhum. Mas, por enquanto, eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto de realmente ter mediadores bem capacitados no judiciário para que atuem na É. mediação familiar, na E mediação naquela, empresarial. e naquela questão que você disse antes, eu acho assim que o judiciário ele realmente tem que pensar em se é o caso de fazer concurso para mediador e conciliador, e o que é que vai se exigir, se vai ter, quais são os perfis, se vai ter um psicotécnico, eu não sei. Eu acho que isso talvez o CNJ devesse pensar sobre isso. Mas eu acho que já passou da hora de compreender o seguinte: precisamos desses profissionais, porque a resolução ela é uma política pública, política judiciária, ela deu certo, ela já tem 10 anos, e aí o seguinte, não dá para ficar falando em voluntariado se você quer qualidade. Né? Se exigir da pessoa milhões de cursos, milhões disso, milhões daquilo, e na hora que ela faz, que ela tem esse empoderamento, inclusive pessoal, que é uma transformação, né? E que é um espaço que você pode tratar o conflito realmente, que o judiciário pode criar esse espaço, você dizer que ela tem que trabalhar de graça. Eu acho que isso não é eticamente, desculpa, tá, Valéria, mas eu acho isso não Não, é mas é eticamente verdade. adequado. Isso não é uma deontologia, que aí a gente pode até pensar, eu sei que muitos colegas gostam dessa parte. A gente, quando pega, lembra do PEP com o Código Ibero-Americano, né, de ética judicial, e que, inclusive, o CNJ já avançou para trazer questões do Código de Ética Ibero-Americana. Eu acho que isso não é deontologia, né, de atuação judicial, não é tratamento adequado. Eu acho que a gente precisa ter, sim, né? Mas eu Claro. acho que tem que ser, Valéria, por uma forma que seja republicana, que esteja dentro do artigo 37 da Constituição, entendeu? Que todos que possam ter acesso, porque se a gente começar a nomear aquele que a gente conhece, né, sem fazer uma coisa, aí a gente pode não conhecer uma pessoa sensacional, né? E eu É, vejo isso com os servidores seus, vocês também vê, né, que pessoas que a gente conhece da nossa lida profissional que são excelentes, né? claro. Não, a remuneração acho que é o grande desafio do momento, né? Sim, Porque na sim. capacitação a gente avançou, bem ou mal, tá indo bem, né? Quem quer se aprofundar, mas agora a gente chegou nesse momento. Precisa de um Sim, aprofundamento, né? Precisa sim, de tem uma que discutir essa questão. especialização do mediador. Então você precisa remunerar. Porque você não Sim, pode claro. cobrar que a pessoa faça um curso X de mediação Isso. familiar e não pagar nada para ele, né? Então, isso E é uma aí, questão que ainda e se tem, a gente ainda tem olha, que e trabalhar. se é importante, Valéria, a gente tem que reconhecer que o trabalho, acho que aí, nossa, está dentro da minha expertise de origem, né? O trabalho, ele constitui a pessoa. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer esse trabalho que é feito como algo de valor. E algo que tenha valor, inclusive em qualquer sistema, e nós estamos num sistema capitalista, ele é um trabalho remunerado. Então, É. agora, eu acho que tem que ver como que isso se faz com os parâmetros da administração pública, do artigo 37 ou das constituições estaduais, e pensar isso. Pensa se a gente conseguir pensar isso em termos nacionais, uma coisa que tenha como é que chama, um programa, e isso seja feito em termos capitaneados. Eu acho que o CNJ, ele tem essa, pela presidência do ministro Toffoli, que eu tenho visto ele falando, a própria adesão à Agenda 2030, né? A Agenda 2030 tem tratamento, tem acesso à justiça, tem tratamento adequado de conflitos na Agenda 2030. Então, acho que a Não, gente tem que o pensar. CNJ tem um grupo de trabalho que está trabalhando numa lei de custas nacional. E aí, ali Aham. existem previsões de artigos específicos exatamente para uma taxa, ainda não se decidiu exatamente o que vai ser, mas para remunerar o conciliador e mediador. Até eu estou vendo aqui, Excelente. tem o desembargador César Cury do Rio de Janeiro, ele entrou aqui,
Ele Aham. fez uma proposta muito interessante, né, na audiência pública que teve, e o Focomesp aqui de São Paulo também tem uma proposta de uma lei estadual já, né, Sim, para remunerar, criar um fundo para remunerar. E, além aham. disso, a gente fez uma proposta do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, também nessa audiência pública. Eu acho que é uma coisa que vai sair, porque aquela Ótimo. resolução 271, né, que trouxe aquela remuneração em níveis, que o CNJ É, baixou, não soluciona o problema, porque aquilo veio da mediação privada, né? É muito sim. parecido até acho que com o regulamento da Fiesp, da Câmara da Fiesp, e não funciona no Não, judiciário, não a funciona. lógica, a lógica privada é uma, a lógica pública é outra. Eu não sei se É, vocês estão trabalhando com isso, mas só uma ideia que me veio quando você falou questão de custas. Portugal tem uma história de eles lidam com a questão do grande litigante. Se sim, você é totalmente diferente aquela pessoa que tem uma ação trabalhista. Ela não pode ser culpada do excesso de, né, que chama de judicialização. A gente tem que é, começar a falar disso, né? E a gente tem no chama DPJ como é que chama do CNJ, tem pesquisa sobre o grande litigante. Então Portugal tem isso. Se você tem mais de X ações num determinado ano, você paga custas mais altas. Você está uhum, fazendo o judiciário trabalhar. Isso na Justiça do Trabalho, no consumidor e outros, minha filha, isso assim, com certeza a gente pode falar sobre isso. Porque se você claro. pega uma sessão do tribunal, você vê o número de processos que tem de determinado, como é que chama, ramo, eu sei que alguns não vão gostar de eu falar isso, mas eu sou pesquisadora, eu tô na universidade pública, é para isso, para poder falar. Então, eu acho que pensar sobre isso, eu acho que Portugal deu uma solução muito interessante, porque eles fizeram, isso foi em 85 que eles fizeram essa radiografia, né? Boaventura e mais uns professores de Lisboa e de Coimbra escreveram, professores da Direito. Boaventura é sociólogo, mas professores da Direito. O caso dos tribunais portugueses. E lá eles estudaram a história das custas. Então a gente tem que avançar. Sim, Parabéns que vocês estão fazendo isso, viu? Parabéns e é. tomara que vocês, né, consigam chegar a um bom termo nisso aí. Tomara que dê certo, porque isso é necessário. Agora, outra Sim. coisa, tem os princípios éticos, né? Como a gente estava falando, confidencialidade, isonomia. Aí na Justiça do Trabalho, muito se questiona isso, né? Como tem Ah, sempre um juiz presente no Sejusc, né? Tem aquele aham, magistrado servidor e ele muitas vezes participa, né, das sessões que são realizadas, acho que quando não tem acordo ou se houver uhum, alguma dúvida. Você acha que isso pode interferir no princípio da confidencialidade, tal como previsto assim na lei de ó, mediação, no tá. próprio Código de Ética, né? Olha, o que eu acho é o seguinte, que na verdade, como o juiz se afasta da jurisdição e ele fica disponível para o Sejusc, e pelo que eu tenho sabendo, pelo que eu fiquei sabendo de uma colega que está agora, inclusive, no Sejusc, e fez, inclusive, uma conciliação, eu posso dizer que foi uma conciliação, mas teve áreas de mediação, inclusive coletiva. Ela resolveu uma questão, olha para você ver, não vou dar nome aqui, mas quem é de Minas sabe do que eu estou falando. Ela resolveu uma questão que dizia respeito a mandados de segurança. Alguns desembargadores, inclusive, falaram: mas o mandado de segurança não é uma lei especial, não cabe conciliação. Isso eu falei: gente, vou falar um negócio para vocês. O Corregedor Nacional falou que o tribunal, olha para vocês verem, como que essa questão do espaço do Sejus que é interessante. Como que eu, Adriana, fazendo uma mediação, uma conciliação, posso resolver uma questão em termos do tribunal? Como que o presidente do tribunal, com milhões de coisas para fazer, ele pode sentar e tentar uma mediação? Até porque ele pode não ter jeito para isso. A gente sabe, Valéria, que não é somente formação. Você pode É, formar uma pessoa que não tenha perfil para aquilo, que ela não vai usar imagina. nenhuma técnica. Então, o que eu ouvi dizer, então, nesse caso específico, os mandados de segurança foram enviados para o Sejusc, olha, mandado de segurança. E lá, essa colega ficou aproximadamente durante 10 dias com seus conciliadores e mediadores, todas as questões que eram trazidas pelas partes, inclusive questões de segurança, porque, por exemplo, teve que chamar o corpo de bombeiros por uma questão de presença de álcool gel.
qual que era o máximo de álcool gel que poderia estar, por exemplo, num carro. Então, até os bombeiros de Belo Horizonte foram instados a se manifestar sobre um conteúdo técnico que para você fazer aquela conciliação. Então, então foi num mandado de segurança, demorou tempo, a juíza que está afastada da jurisdição, ela é de primeiro grau, ela atuou juntamente, pelo que eu fiquei sabendo, com os conciliadores em audiências, inclusive, privadas. Privadas lá dentro do Sejus, tá, gente? Só para não pensar que esse privado é privado lá dentro do escritório da empresa, ou alguma coisa assim. Na audiências em que se recebia as partes separadamente lá dentro do Sejus. Mas o ponto, eu acho, Valéria, sempre é uma questão de cuidado, né? É uma questão de deontologia, uma questão de ética. Eu acho que se a ética... eu acho que não é somente nesse tema que a gente está falando. A gente está falando de ética por uma questão, se houve uma mudança de cultura em relação à consensualidade na sociedade brasileira, eu acho que a gente precisa avançar numa questão deontológica, uma questão de ética. A ética, ela precisa estar, digamos, presente em todas as nossas ações. Então, é isso. Perigo? Tem perigo. Como que eu vou dizer que não? É lógico que tem, claro que sim. É o que eu falo das sessões virtuais, né? Porque as sessões virtuais são admitidas no CPC, nessa própria resolução 74, sim, na lei de mediação, sessão virtual mesmo de mediação, assim como audiência hoje por videoconferência. Só que assim, mesmo nessas audiências e nessas sessões, quer dizer, existe o perigo da pessoa realmente estar com alguém na sala, ter alguém gravando. Mas o que eu tenho falado é que esse perigo já existia até nas próprias audiências presenciais, porque a pessoa hoje com o celular, ela põe para gravar, quer dizer, se não for um comportamento, se a pessoa não tiver consciência do comportamento ético que ela tem que ter, não tiver uma formação adequada também em relação a isso, nessas capacitações, ela não vai ela pode observar. Eu nunca preocupei com essa história de gravação, porque, por exemplo, né, se ele gravasse, um advogado gravasse uma audiência, alguma coisa, eu acho que é o seguinte, se ele não me falasse, a falta de ética era dele. Mas eu nunca tive nenhum problema, porque qualquer coisa que eu falasse numa sala de audiência, fosse numa conciliação, fosse no que fosse, eu sustentaria. Eu não agredi ninguém, nunca agredi ninguém, etc. Então é o seguinte, esse cuidado, digamos assim, essa ética, opa, eu paro aqui, todo mundo tem que ter. Né? Eu acho que com o virtual. E como que nós vamos falar, Valéria, em não fazer virtual, se nós estamos num momento de pandemia? Aqui, por exemplo, eu sei que vocês estão reabrindo, mas Belo Horizonte, por exemplo, a gente está no momento de que voltou atrás nas aberturas, né? Na abertura. Agora, pelo que eu tô vendo, tem uma discussão que parece que vão tentar voltar de novo, abrir um pouquinho de novo. Então, quer dizer, cada lugar está de um jeito. Como é que você vai exigir do advogado, por exemplo, para ele ir fazer uma audiência numa determinada cidade, com um Sejus que é em Belo Horizonte, se a cidade está em lockdown, por exemplo? E Minas está, assim, muito variado. O governador do estado deixou que cada um fizesse como quisesse, então, assim, tem cidade que não fechou e cidade que está quase que em lockdown. Então, acho que nesse momento, eu acho que não tem dúvida da história do virtual. Eu era contrária ao virtual, porque eu também tinha essa visão, sabe? Mas hoje eu vejo o seguinte, que, por exemplo, bancas de como é que chama, para uma universidade pública. Você faz hoje com uma sala, com professores internacionais. Então, você ganha, né? Você não precisa pagar passagens. Gente, isso é um acesso. Acho que até então, amplia o acesso à justiça, né? Não tem como negar. Lógico que, até eu queria perguntar isso para você, né? Porque tem também esse lado do acesso à justiça, porque a sessão virtual, né, hoje principalmente, com o lockdown, com pessoas carentes, facilita, né? Diminui as distâncias, diminui o custo, então facilita o acesso. Mas, por outro lado, tem aquele hipossuficiente, o idoso que não consegue lidar com as ferramentas, né? Então,
tem que ver também esse lado, né, do acesso à É, justiça. E a justiça do trabalho tem muito, né, o lado do não, a gente tem advogado. tem um lado da hipossuficiência muito muito na nossa face, né? Enquanto justiça, esse lado do trabalho, geralmente ele está ligado a uma hipossuficiência real, né? Que a pessoa que trabalha mesmo para sobrevivência, né? É aquela coisa do americano que eu trabalho hoje para pagar o meu dia de hoje, né? Que tem uma expressão americana disso. Mas eu queria dizer o seguinte, que esse é um desafio que, por exemplo, a universidade, a UFMG, está agora, neste momento, vivenciando. Então, o que a gente está pensando? A gente está pensando em saídas. Muitos falam que o momento de crise é um momento de boas ideias, de a gente avançar. Criatividade, eu acredito nisso. Senão a gente fica estagnado, a gente fica só vendo as coisas que são, digamos, negativas. Eu não posso sair, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso, mas eu posso outras coisas. Então, por exemplo, idoso, por exemplo, será que teria um filho que poderia ir para casa? No qual momento que esse filho trabalha o dia inteiro? Qual o momento que ele pode ir isso? Então, quer dizer, o judiciário ter uma atenção para o caso concreto. Eu acho que o caso concreto, se a gente passar o olho e falar o seguinte, vamos ver aqui o que é que está acontecendo nesse caso que dificulta o acesso. Será que se eu telefonar, entendeu? Ele não consegue o vídeo, o áudio, etc. Será que eu consigo, telefonando e colocando num viva voz? Ontem, só para te dar um exemplo, a rede do desembargador presidente da sessão caiu. Então, estava no meio de uma chama, tinha dois, nossa turma é de 3, 2 já tinham votado, e faltava o terceiro. E o advogado de São Paulo, coincidentemente, fazendo uma sustentação oral, uma pessoa mais, né, ele teve preferência por ser idoso, e ele falando que estava no centro de São Paulo, na Praça da Sé, e aí ele assim, me agradecendo do meu cuidado de fazer um jeito do desembargador que caiu, votar na sessão. Então, aí eu falei com a secretária, falei, coloca o desembargador no Viva Voz, nós vamos escutar a voz dele dando voto. E assim foi, minha filha. E eu terminei a sessão, mas ele me agradeceu, até não foi favorável a ele o voto meu, não. Mas aí que eu mostro o indispensável administração da justiça. A minha fundamentação está lá, ele pode não concordar, mas existe um ethos de realização do acesso, né, igual você está dizendo, que nós não podemos perder. O advogado é de indispensável administração da justiça, ele tem as coisas que ele... Poxa, como que eu não vou... Eu vou fazer ele esperar o desembargador ir para a sede do tribunal porque caiu a energia dele? Não, vamos resolver a questão. Então, sabe, Valéria, eu acho assim, o caso concreto, buscar uma postura que eu acho que você tem, e eu acho que a gente que estava lá no CNJ era isso, de assim, uma proatividade em prol do acesso à justiça, né? Buscar ver como é que a gente resolve a questão. E sempre, óbvio, dentro dos princípios do processo, né? Publicidade e por aí vai, né? Contraditório, né? Então, assim, ampla defesa. Eu acho que se todos tiverem bom senso e ética, vamos nós de novo na ética, né? Não, e hoje eu acho que realmente esse momento da pandemia trouxe criatividade, né? As pessoas já estão até falando, eu fiz uma live outro dia com a colega do Piauí, e lá também eles têm, né, lidam com muita pobreza, né? Sim, e ela falou uma ideia ótima que eu achei, criar tipo como existia antigamente Lan House, né? Um lugar assim, no judiciário ou na OAB, que a pessoa possa ir lá na OAB. E acessar o computador e usar a plataforma. Isso. Então, eu acho que foi uma ideia muito boa mesmo. O que eu tive notícia... o que eu tive notícia é que a OAB de Montes Claros, que é uma cidade, né, no interior de Minas, por demanda dos advogados que estavam incomodados com a história de levar a parte testemunha para o seu escritório e depois ser dito que eles estavam falseando, administrando as testemunhas, eles pediram à OAB e eu vi foto, eles estão criando, inclusive, espaços com acrílico, para ser limpo, então a pessoa vê que está limpo, porque não adianta você esquecer criar um negócio que você não sabe. Então, assim, tem jeito de fazer sim. E aí todos têm que colaborar, né, Valéria? E hoje eu acho que facilitou muito as plataformas, né? Não precisa baixar no computador, pode só acessar o link pelo celular. Então, tudo isso eu acho que tem colaborado, né? E talvez seja um caminho sem volta, né? Mesmo depois da pandemia, a gente vai usar plataforma e sessão virtual. Então, a gente tem que se adaptar. Eu vejo assim, dá inclusive para a gente
prestar atenção na confidencialidade. Eu falo para os mediadores que eu treinei, né, para sessão Sim. virtual, eu falei, Deixa eu prender aqui, deixa eu prender. você faz uma fala de abertura, né, bem assim, explicativa, Sim, bem ampla, e você sim. explica que o ideal é que a pessoa esteja numa sala separada, se não for possível pedir para as pessoas da casa, né, saírem um pouquinho. E aí pedir para a câmera ficar mais distante, para ele ter uma visão mais ampla do Mais ambiente, ampla. Olha pra você ver. Né? iluminada, para você ver até isso, né? A linguagem não Sim. verbal, que Sim, prejudica olha, muito. Mas, ó, eu falo muito com a mão, né? Coisa de eu italiano. também. Mas, assim, se Duas. a câmera fica distante, você consegue ver o gestual da pessoa, né? Bem Sim. iluminado. Então, todos Aham. esses cuidados, são cuidados que não existiam no presencial, mas que hoje são Olha que necessários, né? interessante que você acabou de falar aqui. Uma abertura com regras que advém dessa mediação digital, dessa mediação virtual. E que aí devem compor essa abertura. Olha que coisa interessante. Bem bolada, parabéns. Eu fiz um tutorial, falei, não, gente, a gente vai ter que se adaptar, vamos lá. Eu Valéria acho e que é a sua organização. é Muito um bem. momento, assim, né, que todo Uhum. mundo tem que colaborar mesmo. E os meus Sim, mediadores lá ajudaram muito, e eles estavam super dispostos, né, todos voluntários, mas muito sim. dispostos a Ah, ajudar e mas foi, fizeram um bom trabalho e tá não, dando tem pessoas certo, né? Tá boas, dando tem certo. pessoas boas, tem pessoas boas que estão nesse espaço, né? Ainda que não estejam sendo remuneradas, né? Demonstra É, ainda mais ainda que é uma paixão, né? Que tem algo uma que ela paixão. precisa ter, né? Se não tiver, aí Freud já dizia, né? Precisa ter desejo. Se não tiver desejo, minha Ah, filha, não acontece a vida. é. E, e aí tem a outra questão, já está acabando, né, Ai, que infelizmente, mas pena. assim, tem aquela parte do desequilíbrio, né, entre as partes, que também a mediação tem um princípio ético, você equilibrar as partes. E na resolução 74 fala que o reclamante tem que ir acompanhado do advogado, né? Então, É. é, porque, Ah, assim, como fazer isso, né? Como resgatar esse equilíbrio entre as partes na justiça do trabalho, que costuma ter uma diferença sim. realmente. Ó, eu vou falar para você o seguinte, que nem sempre, eu acho que a resolução tentou, na verdade, puxar aquela história do advogado ser indispensável à administração da justiça para estar dentro, para não achar que o advogado porque tem a questão da termação, que o advogado é Sim. dispensável, né? Tem toda uma discussão, mas que eu acho que hoje as escolas têm feito, as escolas de direito, as faculdades têm feito aquele caminho de formar advogados que são formados em métodos consensuais, em ética da conciliação. Você tem grupos de estudo, você tem disciplinas ainda optativas, né? Mais disciplinas que estão sendo procuradas, etc. Na faculdade privada eu sei que tem, inclusive, disciplinas, porque é mais fácil de criar, né? Mercados, Uhum. etc. Na faculdade pública é mais difícil, porque qualquer disciplina obrigatória tem que passar por várias câmaras, etc. Mas não interessa a tal da criatividade. Então, Valério, o que eu acho é o seguinte. É uma coisa que a Natane, que fez o doutorado dela, ela trabalhou com a história de uma das, digamos, uma das características, vamos dizer assim, que deveria o mediador ter, o conciliador, que é ele ter, na verdade, ele não tem lado. O lado dele, na verdade, são os direitos. Então, na medida em que alguém esteja, entre aspas, não tentando passar a perna, vamos dizer assim, vamos falar no português bem claro, né? E seja preciso você resgatar esse espaço do direito, esse seria o que ela diz que é Viu? um papel em que o mediador deveria fazer. Ele deveria fazer esse equilíbrio de quê? De empoderamento do direito. Ou seja, eu posso até Uhum. renunciar, porque eu tenho o direito de renunciar. Sabe, eu acho também que existem algumas questões que às vezes quando você tutela demais, você, na verdade, não ensina a pessoa aí no sentido amplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com tutela demais. Eu sou uma pessoa que, às vezes, alguns colegas da Justiça do Trabalho não entendem essa fala minha, porque eu acho que, minha experiência de audiência é que, muitas vezes, o reclamante queria renunciar. E por quê? Ele não queria continuar com aquele conflito. Para ele tem uma outra vida lá fora.
Aquele processo não pode ser a único sentido da vida dele ou a única coisa. E ele tem que também compreender que dentro do sistema processual existem instâncias, entendimentos diferentes, existe uma questão de prova, uma questão de análise de prova e coisas, então, que ninguém pode garantir para quem quer que seja uma certeza. A única certeza que ele pode ter é num acordo em que houve transação. Eu aceito pagar isso dentro do meu risco, né? Ou eu, por exemplo, numa vara de família, questão de uma guarda compartilhada, etc., eu compreendo o que é melhor para o meu filho, né? E não a minha vingança pessoal, sei lá o que quer que seja. Então, eu acho que essas questões, eu acho que o mediador pode fazer. O mediador sabe? precisa saber, então, atuar com as técnicas para ele conseguir fazer. E ele precisa esse saber o direito, né? Valéria. Ele precisa saber o direito também que ele está atuando. Entendeu? Não, por isso que até nas questões de família, eu hoje acredito plenamente nisso. Seria ideal ter, assim, comediação, um psicólogo e um da área jurídica. Porque eles se complementam e isso é fundamental, né, para uma questão de família. Na família, sim. Então, agora, infelizmente, eu tinha várias outras coisas, já tenho umas anotações aqui, eu queria falar sobre a questão das câmaras privadas, mas não vai dar tempo, porque nós temos 5 minutos. Então, querida. Agora eu queria agradecer também, tem vários amigos, ali a Sampaio, que é uma ótima mediadora, o Maximilian Pascoal, que é advogado, eles estão assistindo, o próprio César Cury, acho que tem alguns alunos seus, porque eu vi algumas pessoas falando, professora Adriana, e o pessoal está agradecendo aqui, elogiando. Foi muito bom, né, estar com você. Queria agradecer em nome da Pamages, em meu nome também. É sempre ótimo conversar com você. Eu sempre aprendo, né, porque também você é uma grande professora. E espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar também sobre trabalho e sobre questões pessoais, que não faltem oportunidades depois dessa pandemia. Obrigada, Adriana. Agora eu passo para você se despedir também. Ok, tá ótimo, querida. Eu quero agradecer a você, né, também a Pamages, por ter dado esse espaço. Eu acho que esse diálogo demonstra como que... Aí eu acho que quem nos escutou desde o início viu aonde nós nos encontramos, né? Por isso que criou a nossa amizade. A gente realmente acredita na potencialidade, né, numa solução adequada de conflitos, e aí a gente vai pensando, vai testando. Então, eu acho assim que é uma coisa que realmente nos constitui, né, Valéria? Então, assim, eu quero realmente agradecer, né? Eu fiquei muito feliz por você ter lembrado de mim nessa história aí, e dizer que eu estou à disposição. Agradecer a todos os que participaram conosco dessa live, né? E dizer que a gente está aí. Nós estamos disponíveis e vamos falar depois mais e dos temas que ficaram faltando. Com certeza. Eu ainda quero organizar um webinário de 10 anos. Ainda vamos ter outras oportunidades nesse ano, tá bom? Tá ótimo, obrigada, querida. Adriana. Obrigada a você. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.